Fala comigo, Vascão, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Vasco? Amanhã, Dia das Crianças, tem o segundo jogo da final do Carioca Sub-20 contra o Flamengo. Vencemos o primeiro jogo semana passada lá no puleirinho deles por 2-1. Então amanhã jogamos por dois resultados, né? Um empate e a vitória, para conseguirmos levantar esse título aí, que pode ser o último título em São Januário, né? Eu falo pode ser porque se o Vasco avançar para a final da Copa do Brasil, e eu creio que vai, provavelmente não vai jogar em São Januário, né? O apelo vai ser muito grande e a diretoria deve pensar, eu acho, deve pensar com o bolso, deve levar para o Maracanã ou para alguma outra arena aí maior, né? Mas de qualquer forma, o Vasco tem todas as condições de conseguir levantar esse título aí para ser a cerejinha do bolo do antigo estádio, já que há aí o projeto de reconstrução do estádio a partir do ano que vem, né? E agora vamos falar um pouquinho de administração, né? Um pouquinho desse imbróglio que está rolando aí da ACAP 777. São coisas diferentes, não são? Mas que está afetando aí, deixando a gente preocupado. Porque o Pedrinho abriu negociações com essa ACAP, estava dizendo que estava tudo muito bem, que a ACAP era muito receptiva, estava tudo correndo bem, retirou aquela liminar, né, que nos protegeu de uma dissolução aí da 777 e começou a negociar com a ACAP. Aí agora, né, vem a notícia que a ACAP colocou o patrimônio, ou melhor, colocou todo o portfólio da 777 na xepa, na liquidação, né? E o Vasco faz parte desse portfólio. E em decorrência disso, né, o Vasco se reuniu e os conselheiros resolveram abrir o contrato. Não foram os conselheiros, não. Uma prestadora de serviço que fez todo o trâmite para essa negociação aí, para que essa negociação acontecesse, está cobrando aí na justiça 25 milhões do Vasco. E ela entrou na justiça lá em São Paulo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a justiça é toda do Vasco, né? Pedisse para abrir o contrato aqui na Justiça do Rio ia ser negado. Então a Justiça de São Paulo mandou abrir o contrato e a parte de negociação entre a 777 e o Vasco foi aberta. A parte financeira não. Então a gente não vai saber quem é o dono da 777 Carioca, né? Que tem a base lá em Delaware, paraíso fiscal, essas coisas todas. Mas deixa isso para outro vídeo. E dentro desse que o GE está divulgando, vinha dizendo ali que no contrato que a 777 não podia revender o Vasco antes de liquidar os aportes. Não podia fazer o que está acontecendo agora. Foi tomada pela ECAP e a ECAP está botando para venda antes de completar os 700 milhões de aporte. E o Pedrinho, infelizmente, eu acho que o Pedrinho está fazendo uma excelente gestão, só que, infelizmente, eu acho que o desespero por manter o fluxo financeiro do futebol, ele estava aceitando coisas que não deveria. Não deveria, não deveria. Então, vamos aguardar, porque eu acho que o Vasco vai entrar numa turbulência aí muito grande. Eu acho que teremos problemas sérios com essa situação ACAP, SAF, dinheiro. Vamos ter um problema muito sério, porque a oposição está dando outros caminhos para o Vasco se resolver, para o Vasco se distanciar de vez dessa máfia que foi a 777. E aqui entre nós, vascaínos, qual foi sempre o maior problema do Vasco? A política, não é? Os homens que assumiam o comando do clube. Fala para mim, qual a possibilidade dessa mesma política, desses mesmos homens, fazerem um negócio de venda da SAF, de venda do futebol do Vasco, fazerem corretamente? Sem falcatrua, sem desleixo. Qual? Nenhuma, né? Nenhuma. Era óbvio que o Salgado, que já mentiu para ser eleito, ia mentir
Pô, o Osório, político profissional, encheu a cabeça do sócio do Vasco, que era quem podia impedir essa venda, encheu a cabeça do sócio do Vasco de sonhos, agoniados que estavam, assim como todos nós, né? Cansado de ver o Vasco ser rebaixado, cansado de ver o Vasco lutando para não cair. Pô, prometeu milhões, prometeu time campeão de Libertadores, campeão do mundo, o sócio foi lá e vende. Vende, era o que todo vascaíno falava, vende isso, porque eu não aguento mais. Olha no que deu, vascaíno. O desespero, olha no que deu. Corremos o risco agora de sermos extintos. Extintos. Porque é o que a lei da SAF prevê. Porque o clube só ia, né, entrar em solvência. Mas, infelizmente, a SAF entra em falência, fecha as portas. E aí, Cap, botando aí na xepa, se vier um clube malandrinho aí, comprar e mandar fechar as portas, você acha impossível? É bem difícil, mas não é impossível. Porque a partir do momento que você é o dono, você pode fazer, você pode dissolver aquilo lá. Mas não vamos nos ater nessa problemática agora, não. Vamos ficar atento ao que está acontecendo, porque, infelizmente, a vida do Vasco e do vascaíno é essa, é lutar contra si próprio, infelizmente. Vascaíno, por hoje é isso. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, dá essa moral aí. Um forte abraço e saudações vascaínas.